Introdução alimentar para bebês. Como preparar as papinhas do seu bebê? Bom, primeiro eu sugiro que vocês comecem com a comida de sal e depois com a fruta, porque é mais fácil a criança gostar da fruta e de repente não querer comer a papinha, tem mais dificuldade. Então, como que a gente faz? O neném começou a comer ali por volta dos 5, 6 meses, que é quando a gente começa em casa. E aí eu preparo primeiro uma base de tubérculo. Gosto muito da batata inglesa, que acho que eles costumam gostar bastante, dá muito certo. Então, primeiro a batata, misturo com alguma outra coisa, ou cenoura, ou brócolis, ou abobrinha verde, né? Cozinha com pouquinha água ou faz no vapor e bate, sem sal mesmo, e coloca um pouquinho de azeite na hora de servir. E vai tentando. Oferece no almoço e oferece no jantar. Quando a criança estiver comendo melhor, a gente já pode preparar maior quantidade. Meu primeiro filho, eu cozinhava todos os dias e era difícil para mim aqui, o tempo inteiro preparar comida, sempre antes de sair. Eu falei, nossa, eu não posso, eu tenho que fazer a comida, né? E aí eu tinha que preparar comida e sair atrasada, e com bebê, sabe como é, né? É complicado. Mas uma pessoa da área da saúde me disse, não tem problema nenhum, você pode fazer e congelar. Então foi ótimo, me libertou. Eu comecei a fazer e colocar em tupperware de vidro, com tampa de plástico e congelar. E aí cada vez que eu cozinhava, eu conseguia fazer comida para 1 a 2 semanas. Normalmente 2 semanas. Depende de quanto o neném come e os meus filhos comem bem. Então dura mais ou menos por aí, entre 1 e 2 semanas, mais para 2. Eu fazia 4 panelas. Em cada panela eu coloco uma variedade de legumes e verduras diferentes e proteína também. Então as proteínas que eu mais uso é carne de vaca, peito de frango. Se der para ser peito de frango orgânico, ótimo. Se não tiver como, peito de frango normal. Eu gosto, eu acho mais seguro, assim. Tem muita gente que coloca porco, peixe, ovo, mas eu acho que também para congelar o ovo, não sei, acho que é meio perigoso. Eu colocava 2 panelas com carne moída de vaca e 2 panelas com peito de frango. E aí os legumes e as verduras iam variando, e os tubérculos iam variando em cada panela. Então, por exemplo, dos tubérculos você pode colocar batata doce, batata inglesa, inhame, mandioca, batata baroa. Na parte das verduras, você coloca os alimentos folhosos, brócolis, a couve-flor, o alface, o espinafre, o agrião, pode colocar couve. Depois, na parte de legumes, você coloca cenoura, beterraba, abobrinha verde, vagem, um deles, tá? Tipo, em cada panela. Então, essa panela, por exemplo, vai ter carne moída, vai ter batata inglesa, brócolis e cenoura. Na outra, eu vou colocar peito de frango, batata doce, abobrinha verde e beterraba. E aí você vai variando. Cada panela vai ter uma mistura única, digamos assim. Eu gosto de fazer nas panelas porque eu acho que eu consigo fazer mais quantidade de comida, mas você pode fazer no vapor também. A vantagem que eu acho da panela é que como você cozinha com pouca água, na hora que você bate no liquidificador ou no mixer, a comida fica mais molhadinha, fica mais fácil de comer. Se você faz no vapor, teria que colocar de repente um pouquinho de água na hora de bater, para não ficar tão maçuda a comida. Então tá, bateu ali com o mixer ou com o liquidificador, coloca nas tupperwares de vidro e já congela logo depois. Eu não gosto de esperar muito, porque quanto mais tempo o alimento fica exposto, mais chance de ter contaminação, porque o ar tem bactéria, então pode ser que ele tenha algum tipo de contaminação. Bom, e na hora de servir a comida, eu sempre tiro com horas de antecedência. Por exemplo, se eu vou servir no almoço do dia seguinte, eu tiro na noite anterior. E a mesma tupperware eu costumo usar para o almoço e para o jantar, porque aí fica ali aquela comida já termina no mesmo dia, né? Fica a comida muitos dias na geladeira. E aí na hora de servir, eu coloco um pouco de azeite de oliva. Depois que descongelou, eu gosto de esquentar no micro-ondas ou você pode esquentar na panela mesmo, mas eu acho que no micro-ondas fica mais prático, né? Que a gente sempre tem a vida mais corrida, assim, é mais fácil. E aí um pouquinho de azeite, porque a criança garante também a gordura boa. Bom, é isso. Depois que a criança tá comendo bem, por volta de uma semana e meia ali, talvez quando ela já tá comendo bastante a comida de sal, eu introduzo a fruta. E a frutinha também, uma de cada vez, amassadinha. Eu gosto de bater o alimento, eu gosto de amassar o alimento para não ter perigo da criança engasgar. No meu 5º filho, eu tentei usar esse método Baby Led Weaning, né, que é o BLW. Então eu dava assim, cortava a cenoura do jeito seguro, dava um brócolis, né, chupava um pouco e jogava fora. Eu sinto que com a papinha batida, a criança come melhor e se satisfaz por mais tempo e ela também dorme melhor. Eu acho que quando você dá o alimento inteiro, ou tem gente que fala, meu filho, eu nunca cozinhei, come a comida lá de casa que todo mundo come, né? Ok, se é uma comida batida, é uma comida com pouco sal, ótimo, né? Na hora que eu faço a papinha do bebê, eu não coloco sal, nem alho, nem cebola. Depois que ele já tá comendo há vários meses, assim, que ele já começa a se interessar pela comida da casa e começa a provar, daí eu começo a colocar cebola, alho, sal. Quando a criança já tem dente, que consegue comer a comida, aí tudo bem, aí você para de fazer a papinha e ele fica comendo a comida de casa, né? Mas eu gosto de, nos primeiros meses, não colocar nem alho, nem cebola, nem sal.
Talvez o alho e a cebola você possa colocar sem problemas, o sal eu acho que não tem necessidade, né? Porque a criança não precisa se acostumar nem com sal nem com açúcar tão pequena, né? É igual o suco de fruta, às vezes a pessoa dá um suco de fruta adoçado, né? Ou seja, a fruta já tem o açúcar da fruta e você coloca mais açúcar. Então você está acostumando o paladar daquela criança desde pequeno a querer açúcar. Então o suco de fruta ele também não é muito recomendado, né? O ideal é dar água para a criança e leite e comida, né? Então, em geral, com os meus é sempre assim, a bebida é água, né? Na hora da comida ele tá comendo, bebe um pouquinho de água, continua comendo, e o leite, né? Claro que se o neném ainda estiver amamentando ou estiver tomando fórmula, aí você continua dando leite também. É importante dar água quando dá comida, para o neném não ter nenhum problema de constipação, né? Para ele conseguir evacuar com tranquilidade. Outra coisa que ajuda muito lá em casa quando as crianças estão com o intestino preso é mamão. Mamão é uma fruta, assim, muito coringa, sabe? Já aconteceu dos meninos estarem bebês, né? De estarem, assim, há vários dias sem fazer cocô. E aí eu dou o mamão, passa meia hora, faz aquele cocôzão, assim, e tem até cheiro de mamão no cocô, né? E falo, gente, foi o mamão. Desentope as crianças, é muito bom. Mamão é uma fruta que eu recomendo muito, muito. Assim, eu acho que o pessoal diz que dá ameixa, né? Dá água de ameixa e tal. Deve funcionar, né? Mas eu nunca precisei testar, porque pra mim mamão é tiro e queda. Você dá mamão, a criança vai ao banheiro, né? Assim, faz cocô na hora, logo depois. Na hora de preparar as papinhas, tem pessoas que colocam cereais, né? Então colocam arroz, ou arroz integral, ou aveia, né? E colocam também leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, né? Vocês podem colocar sem problema nenhum. Eu não tenho costume de colocar, né? Não percebo, assim, não achava que fazia falta pra criança. Né, porque eu penso, bom, o arroz, a criança já tem a batata, né? Pra que eu vou colocar o arroz? Eu acho que não acrescenta muito. As leguminosas, sim, você só tem que observar se a criança não vai ter mais gases, né? Eu sei que feijão era um negócio complicado lá em casa, porque quando eu tava amamentando, eu não podia comer feijão, porque os meus filhos tinham muitos gases, né? Então é uma coisa assim que eu percebi que era muito claro pra mim. Eu comia feijão, dava a mamar, a criança se contorcia de gases. Alguns deles mais do que outros, mas todos tinham problema com feijão. Então, eu, inclusive, parei de comer feijão. Eu não como feijão no dia a dia, porque eu desacostumei mesmo, né? E eu percebi que também me dava muitos gases. Então, eu tirei. Agora, a lentilha, né? O grão de bico, não percebo tanto. Então, se você quiser colocar, não tem problema nenhum. Pode colocar, misturar ali, cozinha junto, né? Claro que você tem que fazer primeiro o processo da leguminosa, né? E depois você coloca junto com a comida na hora de bater. E pode congelar também, não tem problema. Só observa se o neném não vai ter nenhum tipo de reação, né? Mais gases, nem nada do gênero. Então, espero que essas dicas ajudem vocês, como me ajudaram. Meus filhos sempre comeram muito bem, né? Com essas papinhas preparadas em casa. Eu percebi uma diferença grande entre as minhas amigas que compravam a papinha, que não cozinhavam, e que as crianças comiam muito pouco. E os meus filhos, que todos, os 6, sempre comeram muito bem, né? Desde que eu introduzi a papinha, eram crianças que comiam uma quantidade muito boa, assim, sabe, de comida, e que ficavam mais saciadas e que, consequentemente, dormiam mais tempo à noite, que é o que todo mundo quer, né? Toda mãe quer que o filho durma bem à noite. Então, eu acho que vale a pena, é um esforço, assim, que a gente tira ali umas 2 horinhas, mais ou menos, para fazer todo esse preparo, né? E bater e congelar, e para você ter comida para mais ou menos 2 semanas. Então, acho que é um esforço muito válido, né? O bebê agradece, eles vão comer bem, eles vão ficar mais tranquilos. E é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários, se quiserem que eu fale de algum assunto específico. Eu peço também que, por favor, curtam o vídeo e sigam o canal, para que eu consiga levar esse conteúdo para mais gente. Eu vou continuar postando vídeos, né? Eu tô só começando, mas eu vou continuar produzindo material. E é isso, né? Se tiver algum retorno, algum feedback aí que quiser escrever aqui nos comentários, eu agradeço.